Saudações, pessoal. Vamos seguir aqui mais uma etapa da nossa história, seguindo aqui da parte da invasão do Oásis ali no caso. Bom, aqui eu apenas modifiquei, né, passei a limpo as folhas que eu tinha num primeiro momento, que eu estava usando o quadriculado menor, mas apenas mantive aqui, né, o nosso primeiro acesso em L 3 por 2 no caso, com um acesso à frente dos personagens e outro acesso à direita. E a segunda carta, né, que teve o descritor foi, no caso, os habitantes. No caso, um suporte e 3 servos. Aqui uma outra regrinha que eu optei por mudar também. Os servos inicialmente ganhavam uma habilidade, mas testando e revisando eu achei melhor tirar. Deixar um servo, né, ou um minion, sem essa habilidade adicional. Ele está ali apenas para basicamente lutar e ser derrotado, eventualmente causando algum dano pequeno. Mas o suporte segue então com aquela habilidade que a gente vai desenvolvendo ali no caso. Só para retomar aqui a nossa história, então, né, eu estipulei que não haveriam, no caso que seria um descritor, né, um modificador de portas abertas, então a gente ignora quando tem algum acesso que implica teste de força, de agilidade ou outro tipo de abordagem para poder ultrapassar, para a gente manter apenas a questão de uma passagem mais fácil, já que se tratam de um ambiente aberto ali no caso. Então qual que é o plano? Vamos ver então se é possível a gente já dar o segmento para a sala do lado, porque eu imagino que assim, se o grupo está numa posição ainda escondido e observando o que está acontecendo, talvez enxergar a partir desse ponto, eventualmente pode ser necessário algum teste de perícia, mas ver o que está aqui do lado, na própria entrada mesmo, eu acho plausível. Então a gente já pode meio que abrir essa segunda sala para determinar o que eles vão encontrar ali no caso, mantendo então com o baralho de masmorra, naquele mesmo esquema de pegar a primeira carta para determinar o formato da sala e as duas cartas seguintes para ver os descritores. Então a gente deixa aqui, pula a primeira carta para manter o fator surpresa e vamos ver o formato da sala. Então, começando para esse acesso à direita aqui dos personagens. No caso, vindo à direita, né, para cá seria considerado a frente, para cá a direita e para cá a esquerda. Então vamos ver o que seria o nosso acesso aqui no nosso mapa. Então, um corredor com bifurcação 2 e 1. Praticamente, então, a gente pode manter nessa linha. A bifurcação 2 e 1. Apesar de não especificar direita e esquerda, a gente pode meio que só usar o bom senso aqui no caso. Se eles seguirem para o lado esquerdo, eventualmente vai ficar fora do quadriculado. Então a gente bota 2 quadrados, pode ser para um lado, e um quadrado para o outro. Então aqui não tem muito segredo. A gente pode meio que deixar aqui um quadradinho de acesso, então, só para dar aquela folga, e daí então fazer 2, então aqui nessa linha, e um aqui. Então segue nesse pedaço. A gente já aumentou o tamanho ali. E se a gente observar que tiver algum acesso aqui também, pelo menos esse lado, a gente pode até fazer uma expansão ainda sem, digamos, teste. Então vamos ver o que a gente vai ter nessa sala para a gente ver. Então a primeira carta, a gente tem aqui então, no caso, o roxinho, ele diz respeito a um modificador de roteiro, aqui no caso, e por acaso veio novo objetivo. Então quer dizer o quê? Vamos ter uma reviravolta na história. Mal que chegamos no local, já tivemos um novo objetivo aqui também para a gente determinar. Então vamos só colocar aqui para a gente colocar a nossa salinha 2, aqui no caso, um novo objetivo, que a gente já vai usar um outro baralho para determinar, e o outro descritor aqui no caso também, mais gente, servos e atacante. Então a gente coloca aqui na descrição. Olha, vamos ter que mudar ter uma estratégia diferente aqui nesse espaço, porque já na primeira sala, o grupo que queria entrar na furtividade encontrar tanta gente, então a gente deixa aqui na sala 2, a gente pode deixar aqui então servos e atacante. Servos mais atacante. Que daí a gente precisa determinar também as estatísticas deles ali no caso. Vamos ver quantos que eles são. O padrão que eu estou usando é que quando a gente tem os servos a gente joga sempre um de 4, enquanto que o outro papel a gente determina por um de 3. Então pode ser que às vezes seja um volume, uma galera muito muito grande. Mas vamos ver ali então. Opa, então a gente tem 3 atacantes e um servo. Imagino que a câmera consegue pegar os dadinhos ali sem maiores problemas? Acredito que sim. Então deixamos aqui um servo então e 3 atacantes. Provavelmente vamos precisar de uma estratégia diferente aqui, porque o grupo vai estar um pouquinho
vai estar um pouquinho com dificuldade se resolver sair na mão com toda essa turma aí no caso. Mas é interessante a gente observar aqui no caso o nosso novo objetivo ali para a gente determinar então. O que a gente pode estipular? Geralmente quando eu acabo montando ali a aventura, eu acabo usando como parâmetro o nosso baralhinho ali de roteiro, então, no caso, já aquele do verbo substantivo e algum novo objetivo de aventura. Então a gente pode partir para essa linha mesmo. Talvez aqui usar então esse novo tema de aventura, um verbo e um substantivo, para a gente tentar ver. Vamos começar com o tema de aventura. Às vezes ele já dá uma ideia legal e a gente já se baseia nisso. Então só dá aquela embaralhada inicial, para a gente deixar aqui, aquele mesmo esquema, embaralha e tira a primeira. Beleza. Então o tema da aventura vai ser dessa carta aqui. Como ela usa uma variável, né, de 12 possibilidades, a gente vai descobrir aqui no baralho tradicional mesmo qual vai ser o número. Então dá aquela embaralhada meio por cima, dá aquela organizada e já vamos seguir com a nossa história ali no caso. E é isso. Então vamos determinar aqui. Nossa primeira cartinha, número 5. O tema da aventura, então, número 5, prisão. Olha, então, vamos colocar aqui que isso já traz algumas ideias legais ali também. Então, praticamente, a gente foi colocado um novo assunto aqui no caso sobre prisão. Tive uma ideia interessante que acho que pode ser legal. A gente pode deixar aqui, então, só para a gente descrever. Aqui, então, sala 2. 3 servos e 3 atacantes, e aqui novo objetivo. Prisão. Então aí a gente pode já começar a planejar dessa maneira. Vamos só fazer aqui então. Agora eu já estou tendo ideias aqui de como dar o segmento. Vamos só determinar, pegar uns 4 personagens aqui então, para a gente já fazer a ficha deles, que eu imagino que vai ter conflito aqui no caso. Então a gente pega o S, o C e o L. A gente, já que são extras, né, já que são assim, digamos, minions, a gente pode aproveitar e usar a mesma ficha daí no caso, só para não ficar, para agilizar um pouco. A gente pode deixar aqui o S, o C e o L nessa mesma questão. Então que eles estão juntos ali naquele ambiente e a gente determina só. Vamos pegar um outro aqui então, pode ser o nosso O, para a gente determinar aqui então qual que seria a habilidade dele. Então começar, né? Vamos ver aqui no nosso baralho para montar a fichinha dele rápida, e assim a gente já tem pelo menos algumas alternativas ali no caso. Eu acho que eu vou acabar fazendo um videozinho mais rápido nesse momento, mais pela questão do horário mesmo, mas talvez mais à noite eu consiga eventualmente jogar a aventura toda. Então, a toda não, mas pelo menos jogar algumas salas, mas só pela questão de limitação de horário mesmo, porque a gente tem compromisso agora à tarde. Mas vamos deixar tudo pronto então e ver como que a gente procede a história. Então aqui o aparar, sempre lembrar, né? 1 mais meio dado. Então aqui a gente tem um de 10, então 1 mais 5, o aparar do nosso atacante é 6, o que é um aparar até alto, esse vai ser um lutador bom. Seguindo aqui então, aliás, não, tá certo, de metade do 10 mais 1, resistência dele de 12 mais 1, esse vai ser teimosinho. Então vai ser 6, a resistência dele é 7, vamos ter que causar um dano forte. O ataque dele, ele bate com D6. E uma grande ironia, o atacante é bem resistente, mas o dano que ele causa não vai ser dos mais altos, aparentemente. Ou pelo menos a chance de acertar. E agora sim o dano dele é um de 10, então o mesmo esquema. Pior que ele bate até forte mesmo. E a habilidade dele de atacante vai ser... Opa, aqui a gente tem uma situação. Dado de dano aumentado. Então a gente só coloca aqui o dado maior. Então ao invés de ser de 10, ele vai bater com de 12. Aqui a gente tem potencial de dar um problema grande, então. Se ele acertar vai ser um pouco difícil de acertar, que o de 6 não é muito elevado. Mas se ele acertar uma pancada, vai doer bastante.
Então a gente tem nosso plano aqui no caso. Então, seguindo aqui, só para a gente retomar o mapa, né? Como eu coloquei, se a gente vai ter um modificador de história e um descritor de habitantes, então aqui não vai ter mais acesso. Vamos imaginar que então nessa área praticamente fica de mata fechada, praticamente ali a gente não observa. E se a gente enxerga alguma coisa para cá também, nesse outro acesso ali no caso. Lembrando que, antes dali, quando a gente começou, a gente determina quantas salas extras o ambiente tem. Eu acabei pegando uma carta que mostrou que vai ser uma sala extra apenas. Então o que acontece? Se a gente gera uma nova sala sem acesso, a gente gasta essa sala extra para poder continuar a história. Se eventualmente a gente fica sem sala extra, aí é determinado a última sala e a masmorra chega ao fim. Então vamos ver ali no caso se os personagens conseguem enxergar o que tem para lá. Bom, é aquele mesmo esquema. O nosso número alvo padrão é 4. A gente tem um pessoal ali na frente obstruindo um pouco a visão, mas não acho nenhum absurdo que eles consigam enxergar meio por cima o que pode ter ali naquela região, ali no caso, na salinha do lado. Então, só antes da gente fazer o teste, vamos seguir ali com a história. O que seria, digamos, um novo objetivo, uma nova aventura com o tema de prisão? A gente pode assumir que, bom, já sei, para ter tanta gente aqui, principalmente chegando em 4, a gente pode assumir que esse grupo novo está vindo com um prisioneiro novo. Eu até meio que, até pensei, já que vai ter assim, eu queria fazer o teste com um grupo formado por 4 aventureiros, a gente já pode colocar até uma nova missão ali de resgate e acrescentar um jogador novo, para a gente fazer o teste ali no caso. Eu imagino que vai ser legal, até porque como está saindo bastante combate além do esperado, e o grupo já não é tão combativo, então eu imagino que fazer um personagem que seja um pouquinho mais porradeiro mesmo ajude a manter a jogabilidade, porque eu estou imaginando que esse pessoal aqui vai apanhar fácil dos 8, mesmo sendo 6 extras, acabou ficando uma galera muito grande. Então a gente pode determinar ali que pode ser um personagem adicional, no caso, que justamente está chegando. Talvez esse grupo que já é esse grupo de meliantes acabou capturando algum alvo, alguma outra coisa. Então a gente já pode fazer dessa maneira meio que para resgatar ele e acrescentar na história. Então tá aí uma ideia para a gente colocar. Vamos usar nosso dadinho sim e não para chegar a alguma conclusão, para ajudar nessa história? Vamos ver ali no caso então. Se o grupo está chegando com um novo alvo, né? Então a gente pode determinar, tipo, a gente pode estipular que talvez foi alguém que está aprisionado, talvez amarrado no momento, talvez alguma coisa nesse sentido, mas que eventualmente está chegando com o seu próprio equipamento, ou pode ser algum prisioneiro novo que não tem, tipo, uma pessoa comum ou algum aventureiro novo, né? Mas praticamente, como a gente já quer direcionar como personagem a mais no grupo, vamos determinar só se a pessoa que está chegando praticamente está sem equipamento ou com equipamento, que a gente pode determinar aqui no caso com o sim e não. Então a perguntinha, vamos só determinar aqui no caso, se a gente tem então um aventureiro com seu devido equipamento ou totalmente desarmado e sem condições de combate. Então vamos ver aqui, não. Então o nosso aventureiro ali no caso, ele está chegando com seu equipamento? Não. Então praticamente ele está desarmado. Mas vamos estipular então que sem mordaça, sem corda, sem amarra, sem outro tipo de prisão. É apenas uma pessoa desarmada, escoltada por 4 guardas daí no caso. Então a gente pode já estipular dessa maneira. Vamos ver aqui então. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de atualizar o cenário aqui, acrescentando já essa parte, e para depois seguir a aventura então, onde na nossa primeira sala a gente já teve um acréscimo de um novo objetivo, curto por assim dizer, já que a gente chegou numa conclusão ali do objetivo de prisão, e a gente vai inserir um personagem novo na história. Então eu vou acabar até desenvolvendo esse personagem, né, utilizar o método ali no baralho, e criar praticamente para a gente ver como é que vai fazer. E até fazer uma miniatura nova. Eu imagino aqui que uma rápida reorganizada na mesa tem espaço para uma fichinha extra. Mas a gente já pode seguir dessa maneira então. Então, valeu pessoal, isso aí, até mais tarde.